Existe um lugar que a Disney nunca quis que você encontrasse. Não porque fosse perigoso. Não porque fosse feio. Mas porque era verdadeiro demais. E a verdade, descobriu Walt Disney tarde demais, tem um peso que nenhum castelo de papelão consegue sustentar por muito tempo. O ano é 1957. A Disneyland tinha aberto suas portas 2 anos antes, em julho de 1955, e o mundo ainda estava embriagado pela novidade daquelas ruas coloridas, daquelas músicas que pareciam brotar do próprio chão, daquela promessa de que a magia existia e tinha endereço fixo no sul da Califórnia. As crianças chegavam de ônibus, de trem, de carros superlotados com famílias inteiras esmagadas contra janelas, os rostos colados no vidro embaçado, os olhos brilhando com uma fome que não era de comida, era de encantamento. Mas havia um restaurante. Não estava nos mapas distribuídos na entrada. Não aparecia nos folhetos coloridos que os funcionários entregavam com sorrisos ensaiados. Não tinha fila. Não tinha placa iluminada. Não tinha aquela música de fundo que invadia cada centímetro do parque como uma névoa perfumada que você só percebia quando já era tarde demais para resistir. O restaurante fantasia ficava no fim de um corredor que dobrava à esquerda depois da terceira porta da área temática baseada no filme de 1940. Era um corredor que, dependendo da luz do dia e do ângulo em que você caminhava, simplesmente desaparecia, tornava-se parede, tornava-se sombra, tornava-se nada. Os funcionários mais antigos chamavam esse fenômeno de adobra. Nunca explicavam o que queriam dizer. Simplesmente baixavam os olhos e mudavam de assunto com a habilidade de quem praticou essa esquiva durante anos. Aqueles que conseguiam entrar descreviam o lugar de maneiras diferentes, às vezes contraditórias. Alguns falavam de um salão enorme, com teto tão alto que a fumaça das velas se perdia antes de chegar ao fim, como névoa subindo em direção a montanhas invisíveis. Outros descreviam um espaço íntimo, quase claustrofóbico, com mesas para 2 pessoas iluminadas por lamparinas de óleo que projetavam sombras que não correspondiam a nenhum objeto no salão. Mas todos, absolutamente todos, mencionavam o mesmo detalhe. A música. Não a música da Disneyland. Não o repertório alegre e calculado que o Walt Disney tinha comissionado para manter o estado de espírito dos visitantes elevado e maleável. Era outra coisa. Era uma música que parecia lembrar de você, não de você agora, adulto ou criança chegando de mãos dadas, mas de você antes. De alguma versão de você que existiu antes de aprender a ter vergonha de chorar, antes de aprender que certos sonhos deveriam ser guardados no fundo de gavetas que ninguém mais abre. Esta é a história dessa música. E da criatura que a tocava. Se você chegou até aqui, algo em você já reconheceu o que está prestes a encontrar. Esse reconhecimento não é acidente. Nunca é. Os que precisam ouvir certas histórias sempre encontram um caminho até elas, do mesmo jeito que os que precisavam encontrar o restaurante fantasia sempre, de alguma forma, dobravam à esquerda no corredor certo. Fique. Ouça. O que vem a seguir não é para todos. Mas é para você. O Segredo Apagado do Restaurante Fantasia na Disneyland, 1957. Quero que você me gere uma história completa com 8 blocos, cada bloco contendo aproximadamente 6.000 caracteres. A história deve ter 1. Uma introdução extremamente envolvente que prenda o espectador nos primeiros 5 segundos. 2. Um gancho imediato incentivando o espectador a se inscrever no canal, mas de maneira sutil e integrada à narrativa. 3. Tom emocional, maduro e poético. 4. Estética mística e sombria, com criaturas antigas, colossos, entidades, espíritos ou golems, evitando vampiros, lobisomens e monstros clássicos. 5. Tema central: sofrimento, encontro improvável, transformação radical. 6. Personagens solitários, órfãos, rejeitados ou esquecidos. 7. Ambientação: floresta proibida, templos antigos, montanhas vivas, ruínas esquecidas ou qualquer cenário mítico e melancólico. 8. Ritmo lento, introspectivo e atmosférico, mas sempre mantendo tensão emocional. 9. Reviravoltas sutis e momentos contemplativos. 10. Final impactante, deixando a sensação de que existe um universo maior por trás. Estrutura obrigatória. Item bloco 1. Introdução e gancho para inscrição. Item bloco 2. Estabelecimento do sofrimento e da solidão. Item bloco 3. Primeiro sinal do elemento místico. Item bloco 4. Encontro improvável. Item bloco 5. Conexão emocional profunda. Item bloco 6. Ameaça, conflito ou revelação. Item bloco 7. Transformação radical. Item bloco 8.
Conclusão poética mais gancho para o próximo capítulo mantém a linguagem cinematográfica, com metáforas fortes, cenas vívidas e clima melancólico. O texto deve ser original e único, seguindo o padrão narrativo de canais de fantasia sombria que viralizam atualmente, mas com identidade própria. Mostrar mais 1442 O Segredo Apagado do Restaurante Fantasia, Disneyland, 1957 Bloco 1, Introdução e Gancho. Existe um lugar que a Disney nunca quis que você encontrasse. Não porque fosse perigoso. Não porque fosse feio. Mas porque era verdadeiro demais, e a verdade, descobriu Walt Disney tarde demais, tem um peso que nenhum castelo de papelão consegue sustentar por muito tempo. O ano é 1957. A Disneyland tinha aberto suas portas 2 anos antes, em julho de 1955, e o mundo ainda estava embriagado pela novidade daquelas ruas coloridas, daquelas músicas que pareciam brotar do próprio chão, daquela promessa de que a magia existia e tinha endereço fixo no sul da Califórnia. As crianças chegavam de ônibus, de trem, de carros superlotados com famílias inteiras esmagadas contra janelas, os rostos colados no vidro embaçado, os olhos brilhando com uma fome que não era de comida, era de encantamento. Mas havia um restaurante. Não estava nos mapas distribuídos na entrada. Não aparecia nos folhetos coloridos que os funcionários entregavam com sorrisos ensaiados. Não tinha fila. Não tinha placa iluminada. Não tinha aquela música de fundo que invadia cada centímetro do parque como uma névoa perfumada que você só percebia quando já era tarde demais para resistir. O restaurante fantasia ficava no fim de um corredor que dobrava à esquerda depois da terceira porta da área temática baseada no filme de 1940. Era um corredor que, dependendo da luz do dia e do ângulo em que você caminhava, simplesmente desaparecia, tornava-se parede, tornava-se sombra, tornava-se nada. Os funcionários mais antigos chamavam esse fenômeno de a dobra. Nunca explicavam o que queriam dizer. Simplesmente baixavam os olhos e mudavam de assunto com a habilidade de quem praticou essa esquiva durante anos. Aqueles que conseguiam entrar descreviam o lugar de maneiras diferentes, às vezes contraditórias. Alguns falavam de um salão enorme, com teto tão alto que a fumaça das velas se perdia antes de chegar ao fim, como névoa subindo em direção a montanhas invisíveis. Outros descreviam um espaço íntimo, quase claustrofóbico, com mesas para 2 pessoas iluminadas por lamparinas de óleo que projetavam sombras que não correspondiam a nenhum objeto no salão. Mas todos, absolutamente todos, mencionavam o mesmo detalhe. A música. Não a música da Disneyland. Não o repertório alegre e calculado que o Walt Disney tinha comissionado para manter o estado de espírito dos visitantes elevado e maleável. Era outra coisa. Era uma música que parecia lembrar de você, não de você agora, adulto ou criança chegando de mãos dadas, mas de você antes. De alguma versão de você que existiu antes de aprender a ter vergonha de chorar, antes de aprender que certos sonhos deveriam ser guardados no fundo de gavetas que ninguém mais abre. Esta é a história dessa música. E da criatura que a tocava. Se você chegou até aqui, algo em você já reconheceu o que está prestes a encontrar. Esse reconhecimento não é acidente. Nunca é. Os que precisam ouvir certas histórias sempre encontram um caminho até elas, do mesmo jeito que os que precisavam encontrar o restaurante fantasia sempre, de alguma forma, dobravam à esquerda no corredor certo. Fique. Ouça. O que vem a seguir não é para todos. Mas é para você. O nome dela era Miriam Voice, e ela tinha 7 anos quando sua mãe morreu pela primeira vez. A primeira vez, porque Miriam levaria décadas para entender que certas mortes acontecem em etapas, como camadas de uma cebola que alguém descasca devagar, com paciência cirúrgica, até não restar nada além do cheiro e do ardor nos olhos. Eleanor Voice não morreu de doença. Morreu de ausência progressiva. Começou com os olhos, que foram perdendo foco, primeiro nas margens das coisas, depois no centro, até que Eleanor passava horas sentada na janela da cozinha olhando para o jardim como se estivesse vendo algo que ninguém mais conseguia ver, algo do outro lado de uma membrana fina que só ela tinha acesso. Depois foram as palavras. Não que Eleanor parasse de falar, ela falava, mas as palavras saíam com aquele vazio específico de gavetas abertas onde não há mais nada dentro. E por fim, foram as mãos. As mãos de Eleanor pararam de tocar Miriam da forma como mãos deveriam tocar filhas. Não havia mais o tapinha nas costas pela manhã, não havia mais o cafuné antes de dormir, não havia mais aquele gesto distraído de arranjar o cabelo despenteado enquanto conversava sobre outra coisa.
O pai de Miriam, Heinrich Voss, era engenheiro da Disney. Não um engenheiro qualquer, era um dos Imagineers originais, os homens e mulheres que o Walt Disney recrutara com a missão de tornar o impossível possível, de construir montanhas que não existiam na natureza, de criar rios sem nascente e sem foz, de fazer árvores de plástico parecerem mais vivas do que árvores de verdade. Heinrich era bom no que fazia. Tão bom que raramente estava em casa. Então Miriam cresceu num espaço intermediário. Não era exatamente órfã, porque ambos os pais estavam vivos e presentes o suficiente para assinar papéis e aparecer em fotografias de Natal. Mas havia uma orfandade que não precisava de morte para existir. Uma orfandade de atenção, de testemunho, de ter alguém que te veja de verdade. Não a imagem que você projeta, não a versão conveniente que cabe dentro dos planos de outra pessoa, mas você inteira, com todas as arestas e as partes que não fazem sentido. Em 1957, Miriam tinha 12 anos e havia desenvolvido um talento particular para desaparecer. Não metaforicamente, literalmente. Ela aprenderá a se mover pelos espaços entre as pessoas sem nunca ocupá-los de verdade, a sentar em salas cheias sem ser notada, a responder perguntas com a quantidade mínima de palavras necessárias para que o interlocutor se sentisse satisfeito e virasse a atenção para outra coisa. Era uma habilidade que as crianças invisíveis desenvolvem por necessidade. Da mesma forma que certas plantas crescem tortas em direção a qualquer fresta de luz disponível, não porque tortuosidade seja a forma ideal de crescer, mas porque é a única forma que a geometria do abandono permite. Naquele verão, Heinrich a levará para Disneyland. Não porque quisesse passar tempo com ela, ou não apenas por isso. Havia um problema no setor de iluminação da área fantasia, e ele precisava inspecionar o corredor traseiro. Miriam era conveniente da maneira como objetos são convenientes. Podia ser levada junto sem criar complicações. Ele lhe dera um mapa e $10 e lhe dissera para encontrá-lo na entrada principal às 5 da tarde. Eram 11 da manhã. Miriam ficou parada no meio da multidão por um longo momento, o mapa dobrado nas mãos, os $10 no bolso do vestido azul que ela mesma havia escolhido naquela manhã com o cuidado silencioso de alguém que se arruma para uma ocasião que pode nunca mais se repetir. Ao redor dela, o parque pulsava com aquela energia específica e levemente histérica da alegria artificial. Músicas, risos, o cheiro de milho estourado e açúcar queimado, crianças correndo em direções opostas como partículas num experimento de física sobre o caos. Miriam não entrou em nenhuma fila. Caminhou devagar, como sempre, pelas bordas das coisas. Passou pelos castelos e pelas lojas de souvenirs sem entrar. Parou por um momento diante de uma vitrine onde bonecos mecânicos repetiam os mesmos gestos em loop infinito. Um boneco de bobo da corte que abria e fechava a boca sem emitir nenhum som, os olhos pintados fixos num ponto específico do horizonte que existia apenas dentro do vidro, e sentiu algo que ainda não tinha nome suficiente para chamar de reconhecimento, mas que tinha a textura exata do reconhecimento. Foi então que ela virou à esquerda no corredor errado. Ou no corredor certo. Depende de como você conta a história. O corredor não estava no mapa. Miriam percebeu isso 3 passos depois de entrar nele, quando o barulho do parque fez aquela coisa estranha que barulhos não deveriam fazer. Foi embora de repente. Não foi diminuindo gradualmente como acontece quando você se afasta de uma fonte sonora. Simplesmente parou, como se alguém tivesse girado um botão de volume de 10 para 0 num único movimento abrupto. O silêncio que ficou não era vazio. Era o tipo de silêncio que tem textura, que tem temperatura. Era o silêncio de lugares que estão esperando por algo, ou por alguém. As paredes do corredor eram diferentes das outras paredes do parque. Enquanto todo o resto da Disneyland era construído com aquela perfeição industrializada que era ao mesmo tempo impressionante e levemente perturbadora, cada superfície pintada com tinta que não descascava, cada canto arredondado para que nenhuma criança se machucasse, cada imperfeição cuidadosamente erradicada em nome de uma ilusão de perfeição absoluta, essas paredes tinham história. Tinham irregularidades. Tinham aquelas manchas de umidade que formam mapas acidentais de continentes imaginários. Tinham trincas que seguiam a lógica orgânica das trincas reais, não a lógica calculada das trincas decorativas. No chão, o linóleo colorido do parque dava lugar a algo que parecia pedra. Não imitação de pedra, pedra de verdade, com aquela frieza específica que sobe pelos pés e sobe pelo corpo como uma memória de lugares muito mais antigos do que qualquer coisa construída em 1955. Miriam caminhou. Não porque fosse corajosa, ela era, na verdade, uma criança com medo de muitas coisas, incluindo escuro, incluindo lugares novos,
incluindo a possibilidade de que as pessoas que deveriam amá-la simplesmente haviam esquecido como fazer isso. Mas havia algo no corredor que a chamava com a linguagem anterior à linguagem, com aquela voz que existe abaixo das palavras e abaixo do pensamento, a voz que você só consegue ouvir quando todos os outros barulhos param. O corredor dobrava levemente para a direita, e então para a esquerda, e então abria numa antecâmara pequena com 3 portas. 2 das portas eram obviamente falsas, tinham aquela qualidade de adereço de teatro que a Disney usava para criar profundidade ilusória em espaços pequenos, a madeira pintada em vez de esculpida, as dobradiças decorativas em vez de funcionais. Mas a terceira porta era diferente. Era baixa, tão baixa que Miriam, com seus 12 anos e sua altura mediana, precisaria abaixar levemente a cabeça para passar. Era feita de uma madeira escura e densa que não combinava com nenhum material decorativo que ela havia visto no parque. E na madeira, gravadas com uma precisão que parecia mais crescida do que talhada, havia figuras. Não figuras de Mickey Mouse. Não figuras dos personagens da fantasia. Figuras de criaturas que Miriam não reconhecia de nenhum livro, de nenhum filme, de nenhum sonho catalogado. Figuras de seres que pareciam metade árvore e metade pensamento. Formas que sugeriam corpos sem determiná-los completamente, como se o escultor houvesse decidido que a imaginação do observador deveria completar o que as mãos começaram. No centro da porta, onde deveria estar o puxador, havia uma forma que levou Miriam alguns segundos para reconhecer. Era uma mão. Uma mão humana, mas ligeiramente grande demais, com dedos que eram longos de um jeito que os dedos humanos não são, com aquela proporção específica que aparece nos sonhos onde as coisas familiares estão erradas de um jeito que você só consegue nomear depois de acordar. Miriam olhou para a mão de madeira por um longo tempo. E então colocou a própria mão por cima dela. O encaixe era perfeito. Não da forma conveniente e calculada de um puxador projetado para a média das mãos humanas. Era perfeito da forma que o perfeito raramente é, específico, pessoal, como se a mão de madeira houvesse esperado pela mão de Miriam especificamente, houvesse sido esculpida em torno de uma ausência que tinha exatamente a forma dela. A porta abriu para dentro, silenciosa, sem resistência. E a música começou. Era baixa, no início, tão baixa que Miriam não tinha certeza se estava ouvindo com os ouvidos ou sentindo com algo mais fundo, com aquela parte do corpo que fica abaixo das costelas e que não tem nome anatômico mas que todo mundo sabe que existe porque é onde a tristeza se instala quando fica tempo demais. Era uma melodia de instrumento de corda, mas de uma corda que ela nunca havia ouvido antes. Tinha o timbre do violoncelo mas a ressonância de algo muito maior, como se o instrumento fosse do tamanho de uma sala, ou do tamanho de uma caverna, ou do tamanho de um espaço que não tem medida conhecida. Miriam atravessou a porta. O restaurante fantasia existia dentro de si mesmo. Essa é a única forma de descrevê-lo que começa a fazer justiça ao que Miriam viu quando seus olhos terminaram de se ajustar à luz interior. Uma luz que vinha de lamparinas dispostas em intervalos irregulares nas paredes, e de velas espalhadas sobre mesas que pareciam ter crescido do chão em vez de terem sido colocadas lá, e de alguma outra fonte que não era visível mas que preenchia o espaço com aquela luminosidade específica de lugares onde o ar parece dourado e um pouco mais espesso do que o ar comum. O salão era grande. Não era o enorme apocalíptico que alguns visitantes mais tarde descreveriam. Era grande da forma certa, da forma que faz um espaço parecer generoso em vez de vazio, como uma biblioteca ou uma catedral que consegue ao mesmo tempo ser imensa e íntima. As mesas eram de madeira escura, do mesmo tipo da porta, e tinham aquela qualidade de coisas que foram usadas por muito tempo por muitas pessoas, não gastas, não danificadas, mas vividas, marcadas com aquelas imperfeições acumuladas que são a escrita do tempo sobre superfícies que permaneceram enquanto tudo ao redor mudava. As paredes eram cobertas de murais. Não os murais alegres e pastelizados que decoravam o resto do parque, com personagens de olhos grandes e bochechas rosadas que nunca envelheciam e nunca sofriam e nunca ficavam sozinhos no escuro. Esses murais mostravam florestas. Não florestas bonitas, florestas verdadeiras, com aquela densidade que torna a luz em coisa sólida, com aquela escuridão entre as árvores que não é ameaçadora mas é honesta, com aquelas raízes que emergem do chão como dedos de entidades muito mais antigas do que qualquer coisa que caminha sobre elas. E havia uma criatura no canto mais afastado do salão. Miriam a viu e parou completamente. Não de medo, ou não apenas de medo. Parou da forma como você para quando vê algo que o seu cérebro ainda não tem categoria para processar,
quando a realidade apresenta um dado que não cabe em nenhuma gaveta existente e precisa simplesmente ser recebido antes de poder ser entendido. A criatura estava sentada num banco alto, de costas levemente curvadas sobre um instrumento que Miriam levaria anos para encontrar em qualquer enciclopédia e que, quando encontrasse, descobriria chamado de urdigurde, um instrumento medieval de corda acionado por uma manivela, que produz um som simultaneamente primitivo e sofisticado. Um som que pertence a uma época em que a linha entre música e magia ainda não havia sido inventada, porque ainda não havia necessidade de distinguir as duas coisas. A criatura era alta, muito alta, da forma que as coisas altas são nos sonhos, onde a proporção é comunicação em vez de medida. Tinha a forma geral de um ser humano, mas com aquelas variações específicas que dizem não completamente, que dizem algo mais, que dizem algo anterior. Os braços eram levemente longos demais. A postura tinha aquela qualidade de árvores, não rígida, mas enraizada, como se a criatura estivesse conectada ao chão de uma forma que os humanos haviam desaprendido algum tempo atrás. A pele, se era pele, tinha textura e a cor da casca de carvalho velho, escura, com aquelas fissuras verticais que sugerem profundidade, que sugerem que há muito mais abaixo da superfície do que a superfície permite ver. O rosto estava voltado para o instrumento. Miriam não conseguia ver os olhos, mas conseguia sentir que a criatura sabia que ela estava lá. Havia aquela qualidade no silêncio que existe ao redor da música, o silêncio entre as notas, que não é ausência de som mas parte do som, que dizia que a música havia mudado quando Miriam entrou. Sutilmente. Da forma que uma conversa muda quando alguém entra numa sala, quando o assunto não muda mas o tom sim, quando as palavras permanecem as mesmas mas agora estão sendo ditas para alguém em vez de simplesmente ditas. A música estava sendo tocada para ela. Miriam caminhou devagar em direção a uma mesa próxima da criatura. Não a mesa mais próxima. Havia um respeito instintivo, um entendimento de que certos espaços ao redor de certas coisas precisam ser mantidos, não por medo mas por cortesia, pela mesma cortesia que faz você não sentar imediatamente ao lado de um estranho num banco de parque quando há outros bancos disponíveis. Ela sentou. Cruzou as mãos sobre a mesa. Ouviu. E a criatura, sem parar de tocar, sem virar o rosto, disse: "Você demorou." A voz era o que a voz de uma floresta seria se florestas falassem. Tinha aquela ressonância de espaços que o som demora mais do que deveria para atravessar, aquela qualidade de sons que viajaram uma distância que não é apenas geográfica. Miriam não perguntou o que a criatura queria dizer, porque sabia, da mesma forma que sabia que a mão de madeira na porta havia esperado por ela, havia a sensação inequívoca de que a criatura também havia esperado. Não pelas horas que Miriam havia levado para encontrar o corredor. Por algo mais longo. Por algo que media o tempo de forma diferente. Eu não sabia que estava indo a algum lugar, disse Miriam, com a honestidade específica das crianças que aprenderam que a mentira requer mais energia do que a verdade. A criatura fez algo com os ombros que era ao mesmo tempo um encolhimento e um assentimento, um gesto que dizia isso não importa e isso importa mais do que você imagina simultaneamente. Nunca sabem, disse a voz da floresta. Essa é a condição do encontro. Se soubessem que estavam indo, não chegariam. Eles ficaram em silêncio por um tempo que Miriam não conseguia medir. O silêncio não era desconfortável, era do tipo que existe entre duas pessoas que estão, cada uma à sua maneira, resolvendo se confiar na outra. O tipo de silêncio que é na verdade uma conversa conduzida em frequências que as palavras ainda não aprenderam a alcançar. A criatura continuava tocando. A música havia mudado novamente, era mais baixa agora, mais lenta, com aquela qualidade específica de músicas que não estão tentando chegar a lugar nenhum, que existem apenas para existir, como a respiração ou como o som da chuva, que não tem propósito além de acontecer. Por fim, Miriam disse: "Você está sozinho aqui." Não era uma pergunta. A criatura parou de tocar. Não abruptamente, foi uma pausa natural, como uma frase que chega ao seu ponto final. E pela primeira vez, virou o rosto na direção de Miriam. Os olhos eram o que a luz de lamparina seria se fosse olhos, âmbar, com aquela qualidade de coisas que queimam de forma controlada, que têm temperatura mas não consomem, que iluminam sem destruir. Havia neles algo que Miriam reconheceu imediatamente, com aquela precisão devastadora dos reconhecimentos que chegam antes que você tenha tempo de se proteger deles. Era a solidão. Mas não a solidão aguda e desesperada, era a solidão que fica depois que o desespero vai embora, depois que você passa tempo suficiente com ela para aprender sua anatomia,
para entender onde ela termina e onde você começa, para chegar a algum tipo de acordo com ela que não é paz mas é algo ao lado da paz. Sim, disse a criatura. Como você? Miriam não negou. Havia algo no espaço criado pela música, naquele salão com suas lamparinas e seus murais de florestas verdadeiras, que tornava a negação impossível, não porque houvesse pressão, mas porque a honestidade parecia ser a única linguagem que o lugar aceitava, da mesma forma que certas atmosferas tornam certos tipos de conversa inevitáveis. Como você chama? Perguntou Miriam. A criatura considerou a pergunta com a seriedade que perguntas sobre nomes merecem quando os nomes ainda significam alguma coisa, quando ainda são mais do que etiquetas e são, de alguma forma, a descrição de uma essência. Os que me fizeram, disse afinal, me chamavam de voz do que não pode ser dito. Mas esse nome é longo demais para conversas. Houve algo nos olhos âmbar que poderia ter sido humor, se o humor pudesse ter aquela textura de coisa muito antiga. Os que vieram depois, ao longo do tempo, me chamavam de coisas diferentes. O homem que construiu este lugar me chamava de Eco. Walt Disney. Disse Miriam, surpresa. Ele era um homem que compreendia, disse Eco, que certas coisas precisam de um lugar para existir, que o mundo de fora não tem espaço para tudo que deveria existir. Então ele construiu um lugar para o que o mundo não conseguia mais conter. Uma pausa. Este salão era para mim. Para que eu tivesse onde ser. E o que você é? Perguntou Miriam, com aquela coragem específica de crianças que ainda não aprenderam a não fazer as perguntas mais importantes. Eco ficou quieto por um momento que tinha a qualidade dos momentos antes de chuva. Sou o que sobra, disse finalmente, quando uma história é contada pela última vez e não há mais ninguém para lembrá-la. Sou o eco dessa história. O que permanece no ar depois que o som se foi. Miriam pensou nisso. Havia algo no que a criatura disse que tinha a textura daquelas verdades que chegam já prontas para serem entendidas, sem precisar de explicação, porque a compreensão não vem da cabeça mas de algum lugar mais fundo que a cabeça. Minha mãe está esquecendo de mim, disse Miriam. Não havia planejado dizer isso. Simplesmente saiu, da forma que certas coisas saem em certos lugares, porque o lugar as convida. Eu sei, disse Eco. Como você sabe? Por que você veio? Os olhos âmbar piscaram lentamente, com aquela lentidão de coisas que não precisam se apressar. Somente os que estão sendo esquecidos me encontram. É a condição do corredor. Abre apenas para os que estão desaparecendo. Miriam sentiu algo acontecer no centro do peito, não dor, mas o movimento que antecede a dor, como a pressão que a atmosfera faz antes de uma tempestade, aquele momento de peso suspenso que é simultaneamente aviso e promessa. E o que acontece com os que você encontra? Perguntou ela. Eco voltou as mãos para o instrumento. Começou a tocar novamente, mas diferente. Era uma melodia que Miriam reconheceu sem nunca ter ouvido, da mesma forma que certos cheiros te levam a memórias de lugares que você nunca visitou. Eu os lembro, disse Eco, e a voz se misturava com a música de um jeito que tornava impossível dizer onde uma terminava e a outra começava. Enquanto eu existir, existem. Enquanto eu tocar, são ouvidos. Miriam ficou olhando para a criatura que era feita de histórias esquecidas tocando um instrumento medieval num salão escondido dentro de um parque de diversões construído para ser a capital mundial da alegria artificial. E sentiu, pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez desde que os olhos de sua mãe haviam começado a perder o foco, que estava sendo vista. Completamente. Sem exceções. Sem as partes convenientes deixadas de fora. Vista inteira. Chorou sem perceber que estava chorando, da forma que as coisas mais necessárias acontecem, sem aviso, sem drama, simplesmente acontecendo porque era a hora. Quando Miriam parou de chorar, Eco tinha parado de tocar. A música havia ido embora aos poucos, como a luz depois do pôr do sol, não em um momento específico, mas gradualmente, até que você só percebe que foi quando o escuro já chegou. No silêncio que ficou, havia algo diferente do silêncio de antes. Era um silêncio tenso, com aquela qualidade de ar antes de relâmpago. Há algo que você precisa saber, disse Eco. A mudança no tom foi suficiente. Miriam endireitou as costas instintivamente, aquele reflexo de criança que aprendeu que certas entonações precedem más notícias. Este lugar está sendo fechado. As 3 palavras caíram no silêncio do salão com a gravidade específica de anúncios que mudam as coisas de forma irreversível. A Disney vai fechar o restaurante? Disse Miriam. Não apenas fechar.
Eco levantou, e só então Miriam compreendeu completamente a escala da criatura, alta demais para o espaço de forma que parecia dobrar levemente o espaço ao seu redor, como massa dobra a luz. Apagar. Há homens que vieram inspecionar este corredor na semana passada. Homens com pranchetas e expressões de quem mede o que não deveria ser medido. Eles querem expandir a área temática. Querem construir por cima. Por cima de você. Por cima do que eu represento. Eco caminhou devagar até um dos murais e colocou a mão contra a parede com aquela gentileza específica de gestos que são simultaneamente toque e despedida. Não me entendem. Para eles, sou uma anomalia de construção. Um erro de projeto. Um espaço que não deveria existir e portanto deve ser corrigido. Miriam compreendeu algo de repente, com aquela clareza devastadora que os entendimentos súbitos têm. Meu pai, disse ela. Eco virou o rosto. Ele é um dos Imaginaires. Ele veio inspecionar o corredor hoje. As peças se encaixavam com aquela velocidade fria de revelações que chegam completas. Ele me trouxe hoje porque ia trabalhar aqui. E o trabalho dele é construir por cima, completou Eco, sem acusação na voz. Apenas o fato. Sim. Havia naquilo uma ironia que tinha textura de tragédia. O pai que havia levado Miriam ao parque, que havia deixado sozinha com $10 e um mapa no qual o corredor não estava desenhado, era o instrumento de destruição do único lugar que havia conseguido ver Miriam inteira. Mas havia mais. Miriam sentiu que havia mais antes de Eco continuar. Quando este lugar for destruído, disse a criatura, as histórias que estou guardando serão perdidas. Não apenas esquecidas. Perdidas. Há uma diferença. O esquecido pode ser lembrado. O perdido precisaria ser criado novamente, e a criação não é o mesmo que a recuperação. Algo essencial se perde na distância entre as duas. Quantas histórias? Perguntou Miriam. Eco ficou quieto por um momento. Todas as que você imaginar, disse finalmente, e muitas que você não consegue. Miriam pensou nas crianças que haviam dobrado à esquerda antes dela. Nas que haviam encontrado o corredor, atravessado a porta com a mão de madeira, sentado nessas mesas com suas lamparinas e seus murais de florestas verdadeiras. Nas que haviam sido vistas aqui quando não eram vistas em nenhum outro lugar. E em tudo que havia nelas que só existia porque Eco havia guardado. O que acontece com você se destruírem este lugar? Perguntou Miriam, e havia no tom da pergunta uma urgência que não existia antes. Eco olhou para ela com aqueles olhos de lamparina queimando de forma controlada, e na resposta houve aquela honestidade que é a única linguagem que o lugar aceita. Fico menor, disse a criatura. A cada história perdida, fico menor. E quando não houver mais histórias para guardar, não haverá mais Eco. Miriam ficou de pé. Havia uma decisão se formando nela que ela não havia escolhido conscientemente, da forma que as decisões mais importantes não são escolhidas mas simplesmente descobertas, como se já houvessem estado lá esperando pelo momento em que você crescesse o suficiente para percebê-las. Então nós precisamos fazer algo, disse ela. Eco ficou olhando para Miriam por um longo tempo. Era um olhar diferente dos outros olhares que a criatura havia dirigido a ela. Aqueles tinham a qualidade do reconhecimento, de ver alguém que estava sendo visto. Este tinha algo mais, algo que Miriam não tinha nome exato para descrever mas que sentiu como o peso específico de uma avaliação, como quando alguém decide se pode confiar em você não com base no que você disse mas no que você é. Você tem 12 anos, disse Eco afinal. E você tem quanto? Respondeu Miriam. A pergunta produziu aquele movimento nos ombros da criatura que talvez fosse riso e talvez fosse outra coisa, algo que existia antes do riso, no catálogo mais antigo das expressões de coisas que ainda não haviam aprendido a se dividir em emoções catalogadas e nomeadas. Mais do que 12, admitiu Eco. Então juntos temos experiência suficiente, disse Miriam, com a lógica específica das crianças que ainda não aprenderam a desistir antes de tentar. E então aconteceu o que precisava acontecer. Não foi dramático. A transformação raramente é, não a transformação real, não há que conta. As transformações que contam têm a qualidade silenciosa de coisas que sempre estiveram prestes a acontecer, que aguardavam apenas o momento certo, o ângulo certo, a pessoa certa para torná-las inevitáveis. Eco caminhou até a mesa onde Miriam havia se sentado e colocou o instrumento sobre a madeira, entre eles. O Urdigurde parecia diferente de perto. Havia nele aquelas mesmas figuras gravadas que Miriam havia visto na porta,
as criaturas que eram metade árvore e metade pensamento, e havia também figuras que ela não havia visto antes, figuras menores, mais recentes, como se novas gravuras houvessem sido acrescentadas ao longo do tempo. Posso te mostrar algo, disse Eco. Mas não posso te forçar a ver. A visão tem que ser escolhida. Me mostre, disse Miriam. Eco colocou as mãos no instrumento e começou a tocar. Mas diferente de tudo antes, era uma música que não se ouvia apenas com os ouvidos, que chegava por toda a superfície do corpo de uma vez, que tinha aquela qualidade sinestésica de experiências que atravessam as categorias sensoriais e existem em algum espaço anterior à divisão entre ver, ouvir, sentir, saber. E Miriam viu. Não com os olhos, ou não apenas com os olhos. Com aquela capacidade que as crianças ainda têm e que a maioria dos adultos perde ao longo do processo de aprender que o mundo tem fronteiras fixas e que essas fronteiras devem ser respeitadas. Viu as histórias. Não como imagens, exatamente. Como presenças. Como a qualidade específica que cada história guardada por Eco tinha quando estava viva e sendo contada, antes de ser perdida. Havia a história de um menino que havia encontrado o corredor em 1955 e que era filho de um pai que nunca voltou da guerra. Havia nessa história uma textura específica de esperança que persistia apesar de tudo, que era mais turrona que o sofrimento e que, por isso, continuava sendo verdade. Havia a história de uma mulher velha que havia entrado no salão por acidente em 1956 e que carregava a história de um país inteiro que havia deixado de existir, uma Mitteleuropa de cidades com nomes que os mapas novos não tinham mais. E havia nessa história uma densidão de mundo que tornava o mundo maior apenas por existir. E havia, entre todas as histórias, a própria história de Miriam. Não a que ela havia vivido até agora, mas a que ela estava prestes a viver. Futura e presente ao mesmo tempo, como as histórias são quando existem no espaço anterior ao tempo linear. Miriam viu que ela havia nascido para ser uma guardiã. Não no sentido grandioso e calculado, não era o destino dos livros de fantasia, não era escolhida com C maiúsculo que realizaria a profecia com P maiúsculo. Era algo mais humilde e por isso mais verdadeiro. Ela havia nascido com aquela capacidade específica de receber o que os outros perdiam, de guardar o que seria esquecido, de ser o lugar onde as histórias podiam pousar quando não tinham mais onde ir. Era a versão humana do que Eco era. Eu posso guardar as histórias em você, disse Eco, quando a música parou e Miriam voltou completamente para o salão físico. Não todas. Não da mesma forma que eu guardo, mas o suficiente para que não se percam completamente quando este lugar for destruído. O suficiente para que continuem existindo enquanto você existir. E o que acontece com elas depois que eu morrer? Perguntou Miriam. As que você contar para alguém, esse alguém as carrega. As que você escrever, o papel as carrega. As que você guardar apenas para você. Eco fez aquela pausa que era parte da resposta. Vem para mim. Onde quer que eu esteja. Você vai sobreviver à destruição deste lugar? Diminuído. Mas sim. Uma pausa. Você me dará o que preciso para continuar. Miriam pensou na sua mãe perdendo o foco dos olhos. Pensou no pai com suas pranchetas e suas medições. Pensou nos $10 no bolso do vestido azul e no mapa que não mostrava o corredor. Pensou em todos os anos sendo invisível em salas cheias e em como aquela invisibilidade havia, sem que ela soubesse, estado a preparando para isso, para ser o tipo de pessoa que vê o que não aparece nos mapas, que entra por portas que existem apenas para os que precisam delas. Sim, disse Miriam. E quando disse sim, sentiu o peso. Não como fardo, como gravidade. Como a sensação de finalmente ter tanto peso quanto o mundo ao seu redor, de não ser mais a coisa leve que flutua em espaços entre as pessoas sem nunca ocupá-los de verdade, mas ser sólida, ser real, ser o tipo de presença que deixa marca. Eco colocou as duas mãos, aquelas mãos ligeiramente longas demais, de cada lado do rosto de Miriam, com aquela gentileza específica de toques que sabem que são tocando algo precioso, e tocou a testa dela com a testa dele. Houve um som que não era som. Uma luz que não era luz. Uma transferência que não tinha nome porque acontecia no espaço onde as coisas acontecem antes de ter nome. E as histórias chegaram. O ficou olhando para Miriam por um longo tempo. Era um olhar diferente dos outros olhares que a criatura havia dirigido a ela. Aqueles tinham a qualidade do reconhecimento, de ver alguém que estava sendo visto. Este tinha algo mais, algo que Miriam não tinha nome exato para descrever mas que sentiu como o peso específico de uma avaliação, como quando alguém decide se pode confiar em você não com base no que você disse mas no que você é. Você tem 12 anos,
Disse Eco afinal. E você tem quanto? Respondeu Miriam. A pergunta produziu aquele movimento nos ombros da criatura que talvez fosse riso e talvez fosse outra coisa. Algo que existia antes do riso, no catálogo mais antigo das expressões de coisas que ainda não haviam aprendido a se dividir em emoções catalogadas e nomeadas. Mais do que 12, admitiu Eco. Então juntos temos experiência suficiente, disse Miriam, com a lógica específica das crianças que ainda não aprenderam a desistir antes de tentar. E então aconteceu o que precisava acontecer. Não foi dramático. A transformação raramente é, não a transformação real, não há que conta. As transformações que contam têm a qualidade silenciosa de coisas que sempre estiveram prestes a acontecer, que aguardavam apenas o momento certo, o ângulo certo, a pessoa certa para torná-las inevitáveis. Eco caminhou até a mesa onde Miriam havia se sentado e colocou o instrumento sobre a madeira, entre eles. O urdigurde parecia diferente de perto. Havia nele aquelas mesmas figuras gravadas que Miriam havia visto na porta, as criaturas que eram metade árvore e metade pensamento. E havia também figuras que ela não havia visto antes, figuras menores, mais recentes, como se novas gravuras houvessem sido acrescentadas ao longo do tempo. Posso te mostrar algo, disse Eco. Mas não posso te forçar a ver. A visão tem que ser escolhida. Me mostre, disse Miriam. Eco colocou as mãos no instrumento e começou a tocar. Mas diferente de tudo antes, era uma música que não se ouvia apenas com os ouvidos, que chegava por toda a superfície do corpo de uma vez, que tinha aquela qualidade sinestésica de experiências que atravessam as categorias sensoriais e existem em algum espaço anterior à divisão entre ver, ouvir, sentir, saber. E Miriam viu. Não com os olhos, ou não apenas com os olhos. Com aquela capacidade que as crianças ainda têm e que a maioria dos adultos perde ao longo do processo de aprender que o mundo tem fronteiras fixas e que essas fronteiras devem ser respeitadas. Viu as histórias. Não como imagens, exatamente. Como presenças. Como a qualidade específica que cada história guardada por Eco tinha quando estava viva e sendo contada, antes de ser perdida. Havia a história de um menino que havia encontrado o corredor em 1955 e que era filho de um pai que nunca voltou da guerra. Havia nessa história uma textura específica de esperança que persistia apesar de tudo, que era mais turrona que o sofrimento e que, por isso, continuava sendo verdade. Havia a história de uma mulher velha que havia entrado no salão por acidente em 1956 e que carregava a história de um país inteiro que havia deixado de existir, uma Mitteleuropa de cidades com nomes que os mapas novos não tinham mais. E havia nessa história uma densidão de mundo que tornava o mundo maior apenas por existir. E havia, entre todas as histórias, a própria história de Miriam. Não há que ela havia vivido até agora, mas há que ela estava prestes a viver. Futura e presente ao mesmo tempo, como as histórias são quando existem no espaço anterior ao tempo linear. Miriam viu que ela havia nascido para ser uma guardiã. Não no sentido grandioso e calculado, não era o destino dos livros de fantasia, não era escolhida com C maiúsculo que realizaria a profecia com P maiúsculo. Era algo mais humilde e por isso mais verdadeiro. Ela havia nascido com aquela capacidade específica de receber o que os outros perdiam, de guardar o que seria esquecido, de ser o lugar onde as histórias podiam pousar quando não tinham mais onde ir. Era a versão humana do que Eco era. Eu posso guardar as histórias em você, disse Eco, quando a música parou e Miriam voltou completamente para o salão físico. Não todas. Não da mesma forma que eu guardo, mas o suficiente para que não se percam completamente quando este lugar for destruído. O suficiente para que continuem existindo enquanto você existir. E o que acontece com elas depois que eu morrer? Perguntou Miriam. As que você contar para alguém, esse alguém as carrega. As que você escrever, o papel as carrega. As que você guardar apenas para você. Eco fez aquela pausa que era parte da resposta. Vem para mim. Onde quer que eu esteja. Você vai sobreviver à destruição deste lugar? Diminuído. Mas sim. Uma pausa. Você me dará o que preciso para continuar. Miriam pensou na sua mãe perdendo o foco dos olhos. Pensou no pai com suas pranchetas e suas medições. Pensou nos $10 no bolso do vestido azul e no mapa que não mostrava o corredor. Pensou em todos os anos sendo invisível em salas cheias e em como aquela invisibilidade havia, sem que ela soubesse, estado a preparando para isso, para ser o tipo de pessoa que vê o que não aparece nos mapas, que entra por portas que existem apenas para os que precisam delas. Sim, disse Miriam. E quando disse sim, sentiu o peso. Não como fardo, como gravidade.
Como a sensação de finalmente ter tanto peso quanto o mundo ao seu redor, de não ser mais a coisa leve que flutua em espaços entre as pessoas sem nunca ocupá-los de verdade, mas ser sólida, ser real, ser o tipo de presença que deixa marca. Echo colocou as duas mãos, aquelas mãos ligeiramente longas demais, de cada lado do rosto de Miriam, com aquela gentileza específica de toques que sabem que são tocando algo precioso, e tocou a testa dela com a testa dele. Houve um som que não era som. Uma luz que não era luz. Uma transferência que não tinha nome porque acontecia no espaço onde as coisas acontecem antes de ter nome. E as histórias chegaram.